E já estamos de volta com o segundo bloco do seu Caroias Rural. Foi rapidinho e já volto aqui com informações para você. Inclusive, pesquisadores da Unifesp estudam os impactos causados pelo aumento populacional às margens do rio Tocantins e Itacaiunas. Vamos ver. Com o crescimento populacional de Marabá, diversos problemas foram ocasionados, dentre eles a derrubada das matas ciliares dos rios Itacaiunas e Tocantins, como também a poluição dos rios. A professora Andréia estuda o que está acontecendo com esses rios e hoje nós viemos a campo com ela acompanhar toda essa expedição. A Amazônia brasileira tem passado por grandes transformações e Marabá não foi diferente. Uma cidade centenária que teve seu início no encontro de dois rios importantes para a região, os rios Itacaiunas e Tocantins. A partir desse ponto de encontro, a cidade foi se desenvolvendo, até porque para as cidades do século XX era fundamental estar aliada ao rio, devido à função de trafegabilidade, coisa que já no final do século XX, esse processo foi transferido para as estradas. Segundo Érica Viviane, que estudou a degradação socioambiental do rio Tocantins e os reflexos na saúde e da qualidade de vida dos moradores da orla de Marabá, as transformações sociais, territorial e econômica em Marabá ocorreram de forma acentuada a partir de 1970 a 1987, com a construção da hidrelétrica de Tucuruí, a criação do projeto Grande Carajás e a descoberta da mina de ouro em Serra Pelada, contribuindo para a aceleração da migração inter- e intrarregional, povoamentos que vinham para servirem de mão de obras para os grandes empreendimentos. O município de Marabá teve considerável crescimento populacional a partir de 1970, conforme os dados observados. Em meio às grandes transformações que impactaram num forte crescimento populacional durante o processo de reestruturação do território, a população marabaense continua crescendo visivelmente, além da taxa anual de crescimento demográfico da Amazônia. No final de 2007, a população foi estimada em 196.468 habitantes. Em 2010, esse número atingiu 233.462 pessoas. E no ano de 2016, chegou a 266.932 habitantes, o que representa um crescimento de 14,33% em relação a 2010 e de 35,86% se comparado a 2007. Depois de uma breve explicação sobre a importância dos rios e como a sociedade se desenvolveu, assim como também sobre a evolução populacional, pesquisadores da Unifesp, coordenados pela professora doutora Andréia Hentz, estão pesquisando quais os principais impactos do crescimento populacional às margens dos rios Itacaiunas e Tocantins. Gustavo, que faz parte do grupo de pesquisa, destaca que a pesquisa pode ajudar o governo a ter políticas públicas melhores para a sociedade. Esse projeto é um projeto que já vem há um longo tempo, né? Então já tem bastante tempo que a gente vem avaliando a qualidade, né, microbiológica das águas e como a ação antrópica nas regiões próximas aos rios da região de Marabá, né, tem influenciado nessa qualidade, né? Então é um trabalho assim importante dentro do âmbito do projeto PIBIC, o FPA Unifesp, desde 2010 que a gente vem fazendo esse levantamento de dados, né, para mostrar para a sociedade a importância dessa pesquisa em relação à qualidade da água e como esse recurso ele é tão importante para toda a sociedade, né? Então a gente tem como subsídio que esses resultados possam mostrar às autoridades, à sociedade civil como um todo, que tem que saber a importância que a água tem e como esses resultados podem servir de subsídio para novas normas, que, como já foi falado antes, são normas que são rígidas mais para a região sul e sudeste, e esses resultados eles mostram que a gente pode ter, né, resultados regionais que possam apresentar para a população o quanto que as águas, as matas ciliares vêm sendo degradadas e como isso também tem afetado a qualidade da água, também dos peixes, né, e como isso também pode afetar a sociedade como um todo, né. E hoje, né, já venho acompanhando já com a professora Andréia, agora no âmbito do projeto Procad, né, a avaliação dessas análises microbiológicas. Para ter resultados detalhados, os pesquisadores fazem a coleta de material para ser analisado em laboratório para saber o nível de contaminação
que a água e o solo possuem. Então nós estamos aqui coletando amostras de areia da praia do Geladinho com o objetivo de avaliarmos a qualidade microbiológica desta areia. Sabemos que durante o veraneio amazônico, a época das praias, a população usa essa área como diversão e nós temos uma grande quantidade de contaminantes nessas areias já comprovados cientificamente, que são contaminantes decorrentes ao despejo de lixo, de sedimentos, e também essas areias recebem as águas do Tocantins, que em alguns locais, em alguns pontos também estão com grande quantidade de coliformes fecais. Então nosso estudo busca isso, identificar os micro-organismos presentes na areia da praia do Geladinho, do Tucunaré e demais praias na região. Após agora a coleta, nós iremos para o laboratório da Universidade do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa, onde nós colocaremos essa areia num meio de cultura, para que os organismos sejam selecionados, multiplicados e após disso identificados. Em quanto tempo a gente tem esses resultados? Em torno de 7 a 8 dias, nós já teremos todas as colônias de micro-organismos crescendo e já poderemos saber o que nós vamos encontrar aqui nessa área. Após toda essa coleta na praia do Geladinho, no núcleo de São Félix, subimos o rio onde é percebido grande degradação ambiental, como também mostra o assoreamento do rio devido ao uso inadequado das margens dos rios. Nós estamos percebendo ao longo dos anos, devido à degradação da mata ciliar aqui na região, uma mudança de paisagem muito grande, E isso devido ao avanço, das áreas, na mata ciliar. Então nós percebemos aqui a ocupação, dos dois lados, das duas margens, E com isso esse avanço, da degradação ambiental através do assoreamento, Então com a retirada da margem ciliar, nós vamos vendo uma evolução a cada ano do assoreamento do rio, devido a esses solos serem extremamente arenosos, com pouca agregação, e serem susceptíveis a essa erosão, tanto eólica como hídrica. Segundo os dados preliminares do desmatamento da Amazônia Legal, em outubro deste ano a região perdeu 795,1 km², com dados até 29 de outubro. O mês de 2021 se tornou o segundo pior índice para outubro na história do monitoramento feito pela plataforma do INPE. A ferramenta desenvolvida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais reúne alertas e monitora o desmatamento na região da Amazônia desde 2015, sendo que os dados do primeiro semestre começaram a ser computados a partir de 2016. A mata ciliar, ela é considerada como se fosse a menina dos nossos olhos, Então, os nossos cílios protegem, os nossos olhos. A mata ciliar é para proteger os nossos mananciais, os nossos rios. Então, é de grande importância a sua manutenção de espécies, nativas, típicas da Amazônia, E essa retirada causa essa degradação tão violenta. As políticas, de gestão, as políticas ambientais, elas estão aí, para preservar essa mata nativa, mas infelizmente muitas vezes essa legislação ela não é respeitada. Então nós temos o avanço, nessas áreas acima do permitido. O permitido tem que se manter até 300 metros, de vegetação da margem do rio, e nós observamos que essa vegetação ela é retirada, sem qualquer cuidado. Há muitas formas de reabilitação. Nós podemos observar aqui na região que o processo nesse local da paisagem ainda ele não é tão grave, E os projetos que nós estamos desenvolvendo no âmbito, desses 10 anos, com apoio também
do Ministério Público, né, de reabilitar essas áreas através da incorporação, né, dessas novas espécies nativas, que também, né, tem importância para a agricultura familiar, porque aqui nós temos muitos assentamentos na região, né, que também dependem dessa mata. Então, o processo de reabilitação, ele é muito importante. Ele é demorado, mas ele é passível, né, de acontecer, desde que tenha um planejamento a longo prazo. Aqui na nossa região, né, nós estamos enfrentando isso. Todos os rios da região sul e sudeste do Pará vêm passando por esse problema. Então, Rio Tocantins, Rio Itacaiunas, nós temos o problema do Rio Vermelho, nós temos o problema do Rio Branco, do Rio Fresco, do Rio Xingu. Então, o grande negócio, a mineração, a agropecuária, né, vem degradando, né, esses rios, né, fazendo com que essa degradação a cada ano se intensifique mais. E agora nós estamos aqui nas margens do rio Itacaiunas e nós podemos perceber aqui na paisagem uma grande degradação. Vamos conversar mais um pouco aqui com a professora Andréia, que ela vai explicar para a gente essa mudança na paisagem aqui agora. Professora, fala para a gente o que a gente pode ser percebido aqui, que eu já vejo que tem uma castanheira ali que está para cair, houve bastante degradação nessa área, né? Nós estamos aqui nas margens do rio Itacaiunas, com o encontro do rio Tocantins, onde nós observamos os tipos de solo mais decorrentes nessa região, que são os argissolos. Então, esses argissolos, embora eles tenham uma boa estruturação, né, física, uma boa textura, mas com a retirada da mata ciliar, né, sofre esse processo de erosão muito violento. E com isso nós estamos numa área com um grande assoreamento. Percebam que aqui nós temos a mata nativa, a castanheira, mas já temos uma mata secundária, né, com presença de outras espécies, como o babaçu, mas o sistema radicular dessas árvores não é mais suficiente para manter essa área, né, intacta. Então, provavelmente, esse assoreamento ele vai acontecendo, né, cada vez mais. Com o passar do tempo, o alto índice de degradação e uso descontrolado dos recursos naturais, o rio começou a perder seu vigor. Conversamos com o senhor Gutenberg, que é pescador desde criança, no qual ele relatou que o pescado hoje em dia não é o mesmo de anos atrás. Uns anos atrás vem só caindo a demanda do peixe, né? É um peixe com uma espécie do tucunaré, charaqui, piabanha, a tendência vem só cair, né? Devido à degradação do rio. Tem também a questão do nível do rio, que sobe e desce. Este ano que tanto o rio ainda não secou, né? Era para ter secado uns 3 metros a mais, até agora nunca secou, né? Devido a esse tanto problema de degradação, problema da represa lá embaixo que estão secando, a tendência é só diminuir, né? Agora que como começamos a pegar o peixe chamado mapará, né? A tendência é que aumenta, né? Mas pela previsão do tempo a gente está vendo que está só diminuindo cada vez mais. Ao longo das margens dos rios foi percebido que é nítida a degradação. Entretanto, é preciso repensar alguns hábitos e ver com os especialistas um plano para a reabilitação para amenizar a degradação existente. Eu tenho quase certeza que você já ouviu falar sobre um sistema de irrigação. Mas você sabe os benefícios e o custo que tem para você colocar esse sistema em sua propriedade? Você vai saber agora um pouco mais a respeito dessa técnica que pode elevar mais ainda a sua produtividade em campo. Olha só. Por acaso você, produtor, está pensando como pode elevar a sua produtividade, principalmente já que estamos próximo do verão? Eu agora trago dicas essenciais para você a respeito do sistema de irrigação, que pode elevar a sua produtividade nesses tempos. A irrigação é uma técnica que tem como objetivo suprir as necessidades hídricas de uma área plantada em decorrência à baixa disponibilidade hídrica ou à má distribuição nas chuvas, segundo o técnico de irrigação, Danilo. Então, o sistema de irrigação é um conjunto, né, de equipamentos onde você vai simular uma chuva artificial, certo? Dentro dessa simulação, você pode fazer por gotejamento, microaspersão, aspersão. A irrigação em si é o ato de você levar a água do seu reservatório, do seu açude, até a plantação. Porém, com a tecnologia que nós temos hoje,
é possível você calcular uma irrigação na medida certa que a sua cultura precisa, né? O diferencial da irrigação é isso, é você poder escolher, determinar a hora que você vai irrigar a sua planta, a quantidade e poder monitorar se está indo na quantidade certa ou não. O sistema de irrigação pode se dividir em 5 partes: aspersores, válvulas de comando, sistemas de filtragem, controlador e conjunto de bombeamento. Todo sistema de irrigação é composto de um conjunto de motobombas que vai fazer esse trabalho de levar a água até a plantação. Os emissores, que pode ser um gotejamento, microaspersor, aspersor, e claro, a tubulação em si, que é toda a estrutura hidráulica por onde essa água vai passar até chegar à plantação. A quantidade de chuva, velocidade e frequência dos ventos é um princípio que vai decidir o foco de sua irrigação. Se vai ser um sistema de complementação ou um sistema necessário, mas ainda assim, existe um melhor sistema de irrigação que é um dos mais eficientes e mais criteriosos. Hoje o método mais eficaz é o gotejamento subterrâneo, né? Que ele é colocado abaixo do solo, cerca de 40 centímetros, 30 centímetros, e ele vai fazer com que a água chegue direto na raiz da planta. É um sistema bem criterioso, precisa de muita técnica, né? Também um cuidado enorme na questão de filtros, para poder filtrar essa água, porque toda a tubulação vai ficar soterrada e seria um transtorno absurdo uma dessas mangueiras entupir lá. Mas é o mais eficiente hoje, também o mais caro que a gente tem, né? Devido à sua grande eficiência, também tem um custo de execução maior. Pode chegar com até 95% de precisão na aplicação da água, né? E economizar cerca de 30% de energia, de água, que você vai usar menos água, né? Entendeu? A tecnologia de irrigação ajuda a viabilizar o potencial de outros insumos utilizados na agricultura, tais como fertilizantes, sementes melhoradas, defensivos, entre outros. Aumenta a produção agrícola de 2 a 3 vezes superior à produção da agricultura de sequeiro, que depende da chuva. Aumenta a oferta e regularidade de disponibilização de alimentos e outros produtos agrícolas. Melhora a qualidade e padronização dos produtos agrícolas. Possibilita a exploração agrícola em áreas localizadas de regiões de clima árido ou semiárido. Permite a abertura de novos mercados, inclusive no exterior, e diminui custos de produção e viabiliza maior rentabilidade. A irrigação, ela vai proporcionar mais produção para o produtor. Você imagina aí você ter 5 meses do ano com escassez de água, onde você não tem como suprir a necessidade da sua planta. Com a irrigação você consegue suprir a necessidade da planta e ter produção em épocas que no convencional não tem, né? Então, diversas culturas, como o açaí, o cacau, como a melancia. A melancia, então, é mais propícia para o verão, só que a chuva não existe no verão, é bem pouca, são sazonais. E a melancia em si, ela, por exemplo, você vê como é tão importante a irrigação. O melhor método para se produzir melancia é com gotejamento. E sem irrigação você não consegue esse gotejamento. Imagine você ter 5 hectares de melancia e você ter que fazer algo para gotejar que não seja com irrigação. Como você vai fazer isso, né? Então, a irrigação, por exemplo, aperfeiçoou a maneira de produzir melancia no nosso país, ou no mundo, né? Então, isso são alguns detalhes que fazem a diferença. Antes do sistema de irrigação ser instalado na propriedade, são realizadas algumas etapas de análise, para assim saber qual o melhor sistema implantar. Como que se dá início a uma irrigação, né? Como que dá início a uma irrigação? Tudo começa através do equipamento desse aqui, é um GPS, né? Bem acessível. Eu vou até a propriedade do cliente, faço todo o mapeamento da área dele, trago para o escritório todo esse mapeamento que eu fiz, né? A gente fala de pontos, né? A gente colhe alguns pontos na área
e eu trago para o escritório para estudar. Tem também a minha análise visual, que eu vou fazer o reconhecimento do terreno, eu vou estar analisando o tipo de solo que ele tem lá, o desnível que tem naquele terreno, a água que ele tem para oferecer para a gente trabalhar. Daí eu vou para o meu escritório, trago tudo que eu colhi lá no campo e vou estudar a melhor irrigação que vai atender o meu cliente. Cada cultura requer um tipo de irrigação, né? Não é uma coisa padrão para todas. E dentro da necessidade da planta que eu vou escolher qual das ferramentas disponíveis, emissores, tubulação, motobomba, que vai ser usado naquele sistema. São coisas bem criteriosas, muito cálculo na questão hidráulica e cada decisão que eu tomo na quantidade de setores influencia na motobomba que eu vou usar, na tubulação que eu vou usar. Tudo isso é um conjunto de estudos para chegar num sistema viável economicamente, né? Vai ter que atender o meu cliente, mas também tem que ser viável para o bolso dele. Após todos esses estudos, eu consigo falar para o produtor quantos setores de irrigação vai ter na área dele, a pressão de serviço que vai ter para cada setor, quantidade de água por hora que vai ser aplicado. Consigo dar também dados sobre lâmina aplicada bruta e lâmina líquida, né? Todo o funcionamento do sistema, depois desses cálculos e estudos, eu consigo passar para o meu cliente, trazendo segurança e eficiência na irrigação. Danilo ainda informa que a quantidade de setores de irrigação pode alterar conforme a quantidade de cultivo dentro da propriedade. A gente tem já uma média de quantidade de setores por tamanho de área. Dentro de um sistema mais econômico, temos como base que quanto mais a gente divide setores, mais barato fica o meu equipamento, mais barato fica a minha tubulação e eu consigo ter um sistema mais econômico. Porém, eu tenho limites também de quantidade de setores, não posso setorizar demais, porque senão já vai ficar um custo maior operacional. Então há um equilíbrio entre custo de aplicação e custo operacional que vai ser determinado junto ao projeto. É possível também o produtor rural implantar o sistema de irrigação móvel, que se vale de certos equipamentos para cultivar uma plantação. No entanto, tem como um diferencial o fato de que se trata de uma solução que é móvel, podendo assim se deslocar para toda a plantação, inclusive para outras culturas. Dentro também do sistema de irrigação, nós temos sistemas fixos e sistemas móveis, onde o produtor ele pode decidir mudar de lugar para atender outra cultura. Requer um pouco mais de manejo, mas também traz praticidade e economia. Quando ele não tem condições de irrigar toda a sua área, ele tem um sistema que atende, por exemplo, 1 hectare por vez e ele vai mudando de área de acordo, ele vai fazendo o rodízio de cultura. Dentro do sistema de irrigação é utilizado, vamos começar pelo sistema, o conjunto motobomba, né, que é o operacional que vai levar a água do rio ou seu poço até a sua plantação. Temos os modelos de bombas elétricas e a combustão, a diesel, a gasolina. A partir daí nós vamos usar tubulações, tubos hidráulicos que são tubos PVC, próprio para irrigação, também temos tubo de polietileno, também próprio para irrigação. Todos esses equipamentos são de alta resistência, próprios para atender a necessidade do produtor, com eficiência e qualidade. E chegando na plantação, nós vamos ter as redes de alimentação que chega até as plantas com os emissores, podendo ser gotejadores, né? Temos todas as linhas de gotejadores, também podendo ser microaspersores, aspersores e temos também os canhões, que é uma ferramenta usada em sistema de irrigação mais robusto, tá? Então, praticamente é isso que é usado na irrigação, né? Emissores de irrigação, gotejadores, microaspersores, aspersores
tubos e o conjunto motobomba. Num sistema mais tecnológico, mais sofisticado, é usado também equipamentos para automação, onde vai deixar todo o seu sistema de irrigação automático, desde a bomba às válvulas de abertura lá no plantio. Então temos controladores, temos solenoides que fazem a parte do comando, válvulas elétricas, válvulas hidráulicas, e isso vai permitir mais comodidade, né, para o produtor e precisão, tendo em vista que o tempo mais próprio para a irrigação são os tempos frios. E às vezes esse horário que é frio é o horário de descanso também do produtor, no caso à noite. Então, vai irrigar à noite, você tem um sistema automático que enquanto você está dormindo ele está trabalhando para você. Então aqui nós temos, como eu havia falado antes, nós temos aqui os emissores que nós usamos na irrigação, os gotejadores. Temos a famosa bailarina, que é usado como microaspersor, certo? Muito usado em açaí, na nossa região. Aqui também outro modelo de microaspersor, esse também. Esse aqui é o aspersor mais usado do Brasil e do mundo. É o aspersor Super 10, usado em pastagem, milho. Temos também aqui mais um modelo de aspersor. E por fim, temos o canhão, que muitos gostam de falar, o canhão. Tem maior alcance de rega, chegando aí até capacidade de 50 metros, tá? É o que a gente usa para poder fazer a irrigação na propriedade do agricultor. Dentro da irrigação, temos os equipamentos mais simples, mas podemos deixar ele com mais tecnologia. Hoje nós temos os controladores automáticos, como eu havia mencionado. A partir desse comando aqui, eu consigo controlar toda a minha irrigação, desde o acionamento da bomba ao acionamento dos setores. Se era bom, fica melhor. Temos sensor de chuva, sensor de umidade, que vai determinar a hora, o momento certo de irrigar ou não. Muitas pessoas acham que não pode ser usada irrigação no inverno, mas eu digo o contrário. Às vezes você passa alguns dias sem irrigar e pode ser que haja necessidade. Então, esse sensor de umidade, por exemplo, ele vai detectar a umidade e vai dizer para o sistema se é preciso irrigar ou não, tá? O sensor de chuva nada mais é um sistema que vai mandar a mensagem para o meu controlador que está chovendo e não há necessidade dele acionar a bomba. Então, a partir desses itens, vocês podem ter ideia do que a gente pode fazer no sistema de irrigação para o nosso agricultor, desde o mais simples a um sistema mais tecnológico, mais sofisticado, chegando também a poder acionar a sua irrigação, monitorar pelo celular, que aí é um sistema bem mais, vamos dizer, tem que ter um poder de aquisição maior para adquirir um sistema desse, mas também não é impossível. Você vai poder monitorar a sua irrigação também pelo celular, beleza? A irrigação traz diversos benefícios para incrementar a produtividade e deve ser utilizada de forma sustentável. A tecnologia está cada vez mais presente no campo e na irrigação não é diferente. Com ela é possível otimizar e automatizar boa parte dos sistemas. Cada propriedade e produtor tem particularidades e isso deve ser avaliado antes de implementar a irrigação. Conhecer as propriedades do solo, o clima, os requisitos da cultura são de extrema importância para calcular a quantidade da água que precisa ser adicionada ao solo e em qual momento. E você, produtor, que acha que é impossível ter acesso a esse sistema, o técnico Danilo tem um recado para você. Seria uma mensagem para o produtor rural, né? Que muitas das vezes ele se afasta dessa tecnologia por achar que está muito longe dele, né? Na questão de aquisição. Mas não, hoje em média 1 hectare irrigado custa o valor de uma moto popular. Né? 1 hectare irrigado custa em média o valor de uma moto popular. E com esse sistema, ele pode adquirir, num futuro breve, um carro, né? Porque ele vai melhorar a produção dele, vai melhorar
no caso nas vendas, né? Porque você vai ter mais produtos para vender, para comercializar. Então, assim, parece estar longe, mas não está. E a gente tem também como parcelar isso, né? Parcelar no boleto, no cartão de crédito. Tem a parte de financiamento pelas instituições bancárias aqui da nossa cidade, que estão dispostas a negociar com o produtor rural. Então, aconselho sim o produtor, mesmo que seja pequeno, procure irrigação. A irrigação é para você. A irrigação é para todos aqueles que querem produzir mais. E a você que está à procura de maquinários agrícolas e equipamentos agrícolas, com certeza a Agroserras vai lhe atender dentro de sua necessidade. Até porque você vai contar com uma variedade enorme de equipamentos que com certeza vai lhe auxiliar no seu dia a dia aí em sua propriedade. Você que precisa de um pulverizador, de um motosserra, pode ter acesso ao melhor. Até porque a Agroserras é revendedora oficial da linha Estil. E você tem ainda um pagamento facilitado, podendo parcelar em 10 vezes. Então tá esperando o quê? Não perca tempo e já tem acesso a todos os produtos que a Agroserras pode oferecer para você. Olá, homem do campo! Você que atua com agricultura, manutenção de pasto e outras atividades, com certeza deve conhecer os pulverizadores Estil. Aproveite essa oportunidade e compre o seu pulverizador em 10 vezes sem juros com preço de à vista. Ofertas válidas enquanto durar o estoque. Entre em contato com o número que está aqui embaixo e saiba mais. E sabe aquele sal mineral de qualidade que seu rebanho precisa tanto da cria, recria, engorda? Com certeza a Casa da Roça você terá acesso ao melhor. E sem contar em inúmeros outros produtos para atender você e seus animais. Olha que coisa boa! Você que quer ter a garantia de equipamentos de qualidade, passe na Casa da Roça. Como se você está à procura de medicamentos veterinários, telas, arames, herbicidas, nutrientes de solo e muito mais, inclusive moda country, passe já na Casa da Roça em 2 endereços, tá certo? Ali no quilômetro 6, Nova Marabá, e também lá na Cidade Nova, bem próximo ao Corpo de Bombeiros. É só aproveitar. Além de um atendimento diferenciado, uma total consultoria ofertada a você, cliente. Olha só. Instalada no sul e sudeste do Pará há mais de 30 anos, a Casa da Roça é referência em vendas de produtos veterinários, produtos agrícolas e na produção do suplemento mineral CR-Foz. Na Casa da Roça, você encontra produtos de alto valor agregado com tecnologia de ponta, oferecendo soluções ao mercado agropecuário da cidade e toda a região. Casa da Roça, mais que produtos, soluções para o produtor e também para o criador. Casa da Roça, sempre uma loja perto de você. Acesse nossas redes sociais e conheça nossa linha de produtos e serviços. Casa da Roça, a casa do homem do campo. E é isso aí, minha gente. Por hoje é só. Muito obrigado. Tenha todos um excelentíssimo domingo. Domingo que vem, estou aqui de volta com muitas informações para você. Muitas atualizações, dando sequência também às nossa série de reportagem pelos frutos da Amazônia e também as raças de gado. É isso mesmo. Beijo no coração, tchau, tchau e até a próxima.